O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando hoje o segundo domingo da Páscoa. E tradicionalmente esse domingo é chamado do Domingo da Misericórdia. Por isso que nós estamos ali nos pés da imagem de Santa Catarina, o quadro de Jesus misericordioso. Eu vou dizer: Jesus, eu confio em vós. Todos vamos responder: Jesus, eu confio em vós. Mais uma vez: Jesus, eu confio em vós. Uma terceira vez: Jesus, eu confio em vós. A cena do Evangelho que nós acabamos de ouvir é uma grande manifestação dessa misericórdia, do coração misericordioso de Cristo. Nosso Senhor ressuscitado aparece aos seus discípulos, aqueles que o tinham abandonado, e oferece-lhes a misericórdia mostrando as suas chagas, as mãos feridas, o lado aberto de Cristo ferido. E as palavras que Jesus diz a eles, que aparece hoje 3 vezes, elas são muito significativas. Que palavra o Senhor diz? A paz esteja convosco.
Esta é a saudação do Cristo ressuscitado, que vem ao encontro de todas as fraquezas e de todos os erros humanos. Então, vamos olhar para essas 3 saudações de paz que Jesus manifesta no Evangelho, porque nelas nós vamos descobrir 3 ações da misericórdia divina em nós. Em primeiro lugar, quando Jesus entra na sala onde estão os apóstolos, essa paz provoca neles uma grande alegria. Mas agora olhemos um pouco para o contexto em que Jesus diz esta palavra. Eles estão trancados em casa com medo, mas eles também estão fechados em si mesmos, dominados por um sentimento de fracasso, uma sensação de fracasso. Por quê? Eles eram aqueles discípulos que tinham abandonado o Mestre no momento da sua prisão. Então eles tinham assumido Jesus como o Mestre, como o Senhor de suas vidas, e no momento mais difícil, no auge da cruz, eles foram embora. Eles fugiram. Pedro o negou 3 vezes. Bom, o sentimento que está no coração dos apóstolos nesse momento é um sentimento de fracasso, de gente que não tem valor nenhum. Era assim que eles estavam se sentindo. Olha o que nós fomos capazes de fazer. Nós abandonamos o nosso Mestre na hora em que ele mais precisava. No passado, no começo do seguimento de Jesus, eles tinham sim feito decisões corajosas, abandonaram tudo, seguiram Jesus com entusiasmo, com compromisso, com generosidade, mas na hora da prova, tudo desmoronou. Na hora da prova, eles cometeram o grande pecado de deixar Jesus sozinho no momento mais trágico da sua vida. Então, eles estão no fundo do poço. É isso que eu estou querendo dizer. Eles estão no fundo do poço. E neste clima de fracasso, o que é que Jesus faz? Se coloque agora no lugar de Jesus. Se você fosse Jesus, na hora que você mais precisava, os seus amigos foram embora. Quando você encontrasse com eles, na primeira vez que você os visse, o que você diria? Eu iria lavar roupa suja, né? Poxa vida, na hora que eu mais precisei, vocês me abandonaram? Nós iríamos com justiça, querer fazer justiça com a própria mão, né? Iria chamar atenção. Poderia até perdoar num segundo momento, mas antes, vamos discutir primeiro. Vamos brigar um pouco primeiro. Certamente nós faríamos isso. Mas o que Jesus faz? Ele entra e diz: a paz esteja convosco. Os discípulos, eles deveriam nesse momento sentir vergonha, não? Eles deveriam se sentir envergonhados da maneira com que Cristo os tratou. Mas em vez disso, o que diz o Evangelho? Eles se alegraram. Eles se alegraram ao verem o Senhor. Por quê? Porque o rosto de Cristo, naquele momento, naquela saudação, os convidou a experimentar a misericórdia. Não era um rosto severo, não era um rosto de reprovação,
Eles mereciam ser reprovados, sim. Eles mereciam ser expulsos, sim. Eles mereciam pelo que tinham feito. E, no entanto, o Senhor os faz olhar para cima e lhes dá o dom do perdão. Esse dom do perdão vem acompanhado da alegria. Veja qual o efeito da misericórdia na vida daqueles que a experimentam. Eles estão num sentimento de fracassados, mas Cristo, com o seu olhar de misericórdia e não de severidade, os faz olhar para Ele, para Cristo, e não para si mesmo. Porque o pecado, meus irmãos e irmãs, quando nós caímos no pecado, a cilada dele é fazer com que nós fiquemos olhando para nós mesmos. A cilada do pecado é fazer com que nós fiquemos nos martirizando. Nossa, como eu fui capaz de fazer isso? Nossa, como eu fui capaz de ceder a essa tentação? A tentação é ficar olhando para nós mesmos, e é isso que o diabo faz, para que nós não vejamos a misericórdia do Pai. Então, ele faz com que nós entremos nesse movimento de olhar para nós mesmos. Jesus aqui, quando chega e diz: a paz esteja convosco, ele não acusa o pecado dos seus discípulos, mas lhe mostra o rosto misericordioso. Ele faz com que eles olhem para ele e não para si mesmos. E o efeito disso é uma grande alegria. Quando se experimenta o perdão de Deus, o primeiro efeito é essa grande alegria. Depois, Jesus vai dizer novamente uma segunda vez: a paz esteja convosco. E acrescenta: assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. E dá aos apóstolos o Espírito Santo, para que eles se tornem também agentes de reconciliação. A quem vocês perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. Quem vocês não perdoarem, esses pecados não serão perdoados. Então vejam, eles não apenas recebem misericórdia, mas eles se tornam dispensadores da mesma misericórdia que receberam. Isso também é um convite para nós. Você é convidado a ser um homem e uma mulher de misericórdia, a ter paciência com os outros, a ter paciência com quem erra com você, a oferecer um rosto misericordioso. Jesus, ao perdoar os seus apóstolos, está dando a eles também um grande ensinamento: perdoem os outros também. Perdoem aqueles que vos ofenderem. Vejam, então a misericórdia, além de ser um dom, é também uma missão. Que eu e você sejamos homens e mulheres misericordiosos. E depois, pela terceira vez, Jesus diz: a paz esteja convosco. E aqui, essa terceira vez, ela é muito significativa, porque ela se dá 8 dias depois das outras duas. E Jesus faz isso em função de um único apóstolo, Tomé. Jesus volta à cena para revelar a Tomé, que não estava naquela primeira cena, o quanto ele é amado. Notem aqui a grandiosidade da misericórdia de Jesus. Jesus poderia dizer assim: uai, Tomé não estava, ele perdeu, então vamos para frente, perdeu. Onde estava Tomé, né? Que não estava junto com os 12, com os 11, né? Onde estava Tomé? Jesus poderia agir ali com justiça e dizer: não estava, perdeu. Vai ficar sem a experiência. Mas Jesus, ele é misericordioso. 8 dias depois ele volta para encontrar apenas com Tomé. Que amor grandioso é esse? Que ama de maneira pessoal,
Jesus poderia dizer que Tomé acredite no testemunho dos seus irmãos, mas eu não vou voltar lá. Ele voltou. E disse novamente, ele repete a cena: a paz esteja convosco. Tomé quer ver, quer tocar. E Jesus não se escandaliza com a sua incredulidade. Jesus se curva. Jesus se inclina para ficar na altura de Tomé. E poderíamos ler essas palavras de Jesus, né, num tom de severidade, ou num tom de desafio. Tipo assim, olha Tomé, põe aqui teu dedo. Tá aqui as minhas mãos, você não queria ver, Tomé? Num tom de desafio, você não queria ver? Aqui estou. Aqui estão as minhas mãos. Aqui está o meu lado. Mas Jesus não é num tom de desafio que ele fala. E por que eu sei que não é num tom de desafio? Pela resposta de Tomé. Jesus, o tom de Jesus aqui é um tom de misericórdia. Põe o teu dedo aqui, Tomé. Olha aqui as minhas mãos. Põe o teu dedo no meu lado aberto, no meu coração que se abriu para você, Tomé. Não é num tom de desafio, é num tom de misericórdia. Tomé, diante disso, que ele diz: meu Senhor e meu Deus. Ele crê, ele manifesta a sua fé e a sua reverência. Meu Senhor e meu Deus. Então, é o efeito da misericórdia. O efeito da misericórdia é um efeito de consolo. Primeiro um efeito de alegria, depois um efeito de perdão, e agora, na terceira vez, um efeito de consolo. Tomé é consolado por Cristo, é consolado pelo amor de Cristo, que está ali para ele, individualmente, pessoalmente. Meus irmãos e minhas irmãs, essa palavra é para nós que estamos aqui, essa palavra não ficou lá para o tempo dos apóstolos, é para mim, é para você. Nosso Senhor quer nos dar essa experiência de tocá-lo, e nós vamos poder fazê-lo hoje ao receber a Eucaristia. Nós vamos poder tocar no corpo de Cristo como Tomé tocou. Então, ao tocar o corpo de Cristo, que nós façamos essa experiência: meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus. Que ao tocar em Jesus hoje, Ele provoque em nós esta reverência, essa entrega, esse consolo, que nós experimentemos o consolo da misericórdia de Jesus em nossas vidas. Nós somos Tomé nesse dia. Em muitos momentos da vida, nós fazemos a experiência de Tomé. De estar no meio de uma situação que exige de nós uma fé renovada. E por vezes, o máximo que nós conseguimos oferecer é incredulidade. É incredulidade. Então, que Deus nos dê a graça de hoje renovar a nossa fé em Jesus misericordioso. Vamos descobrir o coração do Senhor e a sua misericórdia. Nosso Senhor quer nos oferecer hoje calorosos sinais da sua misericórdia. Que nós experimentemos ela hoje, como Tomé a experimentou. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós.